Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Hoje eu tô aqui de volta para conversar com vocês sobre saúde mental. Então, quem segue o canal, quem já viu no Instagram a página também, sabe que eu iniciei, né, esse movimento de falar sobre a negritude, de falar sobre o movimento negro, falar sobre as dores da mulher negra depois na terapia, né? Que eu vim fazer até muito tarde em relação a tudo que eu passei na minha vida. Porque assim, quando eu era pequena, né, até na época dos nossos pais, né, eles foram ensinados, né, que eles cresceram num ambiente em que não se falava do que se sentia, né, não era se verbalizado sentimentos, dores, preconceitos, coisas que se passaram, né. O jeito que os nossos pais aprenderam a passar as coisas pra gente, né, era de alerta: "Não faça desse jeito, não siga por esse caminho, não quero que você faça desse jeito". Ah, e o preconceito também evoluiu da mesma forma, né. As pessoas, as famílias que eram preconceituosas evoluía dessa mesma forma: "Ah, esse tipo de pessoa, eu não quero você falando com esse tipo de pessoa, com esse tipo de mulher. Ah, esse tipo de mulher não é para você casar, esse tipo de mulher é para você se divertir". E aí foi nascendo as vertigens de preconceito, machismo, hipersexualização, tanto da mulher quanto do homem negro. O cara para casar é um cara alto, branco, europeu, isso e aquilo, entre outras coisas, né, que foram passando. Então, na nossa época ainda, eu vou fazer meus 40 anos, e na nossa época, quando éramos mais novos, a gente já aprendeu a não verbalizar os nossos sentimentos, né. A gente passava por coisas na escola, preconceito, bullying, racismo, preconceito religioso, era tudo que identificado com alguma cultura era escondido, né, porque ela já veio ao longo dos anos, antes mesmo de nós nascermos, sendo escondido. As características, o cabelo, a roupa, a religião, tudo era escondido para caber dentro da sociedade, certo? E assim a gente cresceu, sem verbalizar, sem passar as informações. Ah, mas na nossa época não existia esse negócio de preconceito, não existia esse negócio de bullying, isso é mimimi de agora. Não, existia, sempre existiu, né? A questão é que agora a gente passou a dar nome àquilo que a gente sofreu, né? Que tanto que foi na terapia que eu consegui me enxergar dentro da sociedade, me enxergar dentro de um grupo, entender o que eu passei, entender as atitudes que aconteceram para comigo, entender que aquilo estava errado, não era eu que estava errada. Porque quando a gente aprende a não verbalizar essas coisas, a gente guarda tudo dentro da gente, como se fosse algum defeito nosso. Ah, o nosso nariz é errado, meu cabelo é horrível, tanto que eu odiava meu cabelo. Odiava meu cabelo. Eu odiava cada aspecto meu que era diferente. E isso acontece muito com nós mulheres quando somos jovens. A gente passa, como a gente não se identifica e não vê as mulheres negras em cargos de poder ou na mídia sendo aclamadas pela mídia, a gente não se enxerga dentro da sociedade. A gente enxerga que para ser bonita, ser considerada bonita, ser considerada uma mulher, né, ideal, né, que existia essa informação ainda nessa época, de ser uma mulher ideal, a gente enxergava outra figura, né, e a gente queria se encaixar naquela figura. Então a gente acabava renegando a nossa história, a nossa cultura, nossas raízes, né. E isso a gente vai guardando dentro da gente, uma bela caixinha de Pandora, que quando abre, né, porque ela vai abrir, ela vai estourar uma hora. E quando ela estoura, você está em cacos. Ah, terapia é só para frescura de gente rica. Não, não é. Não é. É importante você falar dos seus sentimentos, aquilo que você passou, aquilo que você te traumatizou.
que esses traumas, quando explodem, você não tem para onde ir. É você e você mesmo, e você precisa sair dali, né? Você precisa viver, você precisa se enxergar, você precisa se aceitar. Você precisa dar a mão a si mesmo e falar assim: você não está sozinha. Você não é essa pessoa que você acha que você é. Você é uma pessoa tão melhor. Você tem uma história tão melhor. Você tem tudo para você ser quem você quer ser. Você pode se aceitar. Você pode crescer, né? Não é a sociedade que dita quem você é. Você pode ser o que você quer ser. Claro que aí também existe aquela questão da meritocracia invisível que existe dizem que existe no Brasil, que não existe, né? Mas aí é o assunto para outro vídeo. Mas assim, você pode batalhar por aquilo que você quer, né? E para a mulher negra é muito difícil, porque são muitos aspectos jogados em cima dela para ela poder se enxergar. Hoje em dia, eu acho que a mídia, né, e filmes, séries, televisão, novela, tem destacado mais a mulher negra, não em papéis de onde ela é subjugada por uma pessoa branca, né? Que ela tem cargos de poder, que ela parece crescendo na vida, buscando os seus sonhos, buscando as suas metas, né? Atingindo suas metas. E isso é muito melhor para as crianças de hoje em dia, se conseguir se identificar e ver, ó, essa mulher negra, essa apresentadora negra, conseguir se ver em um lugar que não seja onde você é subjugado de alguém, né? E as pessoas falam muito dessa questão de que às vezes a terapia pode não ajudar, porque às vezes você se dá apenas com terapeutas brancos que não entendem a sua história. Eu, por sorte, né? O meu primeiro terapeuta, eu passei por alguns, né? Porque eu faço terapia no SUS, às vezes muda de médico. Ultimamente eu tenho estado direto com uma médica. Mas o meu primeiro foi um homem homossexual, branco, que no seu grau de minoria com relação à sua sexualidade, né? Ele enxergou, né, as minhas dores. Ele conseguiu enxergar as minhas dores, que foi ele que abriu meus olhos para me reconhecer. E não são todos os terapeutas brancos que vão te entender, né? E a minoria dele é uma parte, né? Porque, querendo ou não, ele mesmo falava, eu faço parte de uma maioria branca, né? Não passei pelo que você passou. Mas eu entendo, eu buscando alguma semelhança pelo que eu já passei com relação a isso, eu posso te ajudar dessa forma. É uma pessoa maravilhosa, né? Aí depois dele veio uma que toda hora que eu falava alguma coisa sobre a minha cor, o meu cabelo, ela virava os olhos e eu com raiva daquela mulher. Nossa. Hoje eu tô com uma terapeuta muito boa, que tem uma mente aberta com relação à religião, à cultura, né, à raça. Né? Ela tem uma mente aberta para isso, apesar da branquitude dela. E eu não tô querendo dizer, né, que o terapeuta branco vai ser preconceituoso com você. Não. É porque a maioria deles não entendem o que a gente passou. Às vezes é muito importante a gente ter uma identificação até na terapia de pessoas que conseguem
dizer assim, eu já passei por isso, eu entendo o que você está passando, porque ela se identifica com aquilo que você passou. Né? Ainda mais mulheres, né, com relação à hipersexualização, a questão que você passa por vários relacionamentos sendo taxada de a mulher que a gente vai se divertir, que eu já escutei um cara que eu fiquei, né? A mulher que você é uma mulher pra gente se divertir, não uma mulher pra se namorar, pra se casar. E a pessoa até hoje não sabe o que ele falou de errado nessa frase. Você fala com ele ainda, Deus me livre. Deus me livre. Uma vez ele mandou uma mensagem na rede social aí, categoricamente bloqueia a pessoa. Que eu não quero esse tipo de pessoa nociva na minha vida. Né? Porque com o jeito que a gente cresce, né? A mulher negra cresce, né? A gente acaba aceitando alguns tipos de atitudes conosco que a gente vai enxergar como sendo atitude de carinho, atitude de cuidado. Ah, ele está sendo cuidadoso com o amigo, ele está sendo... E a gente acaba perdoando até algumas agressões verbais, agressões físicas. Isso muitas mulheres fazem, por a gente viver numa sociedade preconceituosa e machista. A gente acaba aceitando algumas atitudes que você cresce pensando que aquilo é normal num relacionamento. Mas não é normal, né? Então você aceita muita coisa, você acaba se subjugando a sua vida pessoal a outra pessoa. Então, quanto mais você falar sobre os seus sentimentos, expor atitudes e comportamentos, às vezes, até de relacionamentos seus, que foram ruins, e você enxergar que aquilo era ruim para você, mas você cresce e você cada vez mais, como mulher negra, você se empodera e se coloca num lugar e numa posição onde você não aceita mais aquilo. Né? Por isso que a terapia é importante, você entender e conhecer a sua cultura, você se aceitar, né, como pessoa negra, os seus traços, a sua história, porque todos os traços, né, vindos da negritude, vem de uma cultura, de um país em que foi tirado de sua terra, jogado aqui e feito escravos, né? E acabaram que esconderam sua cultura, suas belezas, né? Tudo somente para viver na sociedade de forma que não se destacasse. E isso foi se passando, que a gente passa a se esconder dentro da sociedade, para não se destacar, para não chamar muita atenção. Quando mais a gente chama atenção, mais alguma coisa pode acontecer conosco pro ruim. Era o que era pensado na época e o que ainda é pensado algumas vezes hoje, muitas vezes, né? Dependendo da situação que você está, né? O jeito de se vestir, né? Hoje em dia você vê que a gente pode se vestir com tecidos africanos bonitos, né? Expor nossas cachos, os cabelos crespos, nossas linhas, né? E descendências de uma maneira em que a gente não é ridicularizado, porque muitas vezes no passado era ridicularizado. Falava que a pessoa de cabelo crespo não. A garota de cabelo crespo, a maioria das vezes era uma garota. Não lavava o cabelo, não tomava banho, tinha aranha dentro do cabelo. O que era ridículo, mas as pessoas ainda riam. Falavam assim, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Não é engraçado. Você está ofendendo uma pessoa, você está ofendendo os traços daquela pessoa, você está ofendendo a cultura daquela pessoa. E muitas vezes a gente escondia quase tudo a respeito de nós. A gente passa a viver como se fosse outra pessoa, só para estar em sociedade.
Aí as pessoas falam assim, ah, mas isso não era racismo, o racismo não existia no Brasil. O Brasil não é um país preconceituoso. Você pensar que num país que a sua base estrutural era escravocrata, e isso durou por muitos e muitos anos, né, gerações e gerações, até ele ser obrigado a acabar com a escravidão no país, porque foi obrigado. É um país preconceituoso, porque a sua base toda era escravocrata. Então a sociedade não enxergava o negro e a negra como pessoa. E isso foi passando de geração em geração. E aí vem todos esses traumas de hipersexualização, de se sentir menor que os outros, né? Sentir que não pode chegar a um cargo de poder, se diminuir para estar em sociedade. Tudo isso vem historicamente do que os nossos ancestrais passaram, né? Que outras pessoas passaram, que não sabia como se passar para aquela pessoa, para aquela criança, que se ela se impôsse, se ela tivesse uma postura diferente, ela podia se destacar, mas se destacar era ruim, né? Mostrar que você era diferente era ruim. Hoje em dia até muitas vezes ainda é ruim, né? Mas hoje em dia a gente consegue ver que a gente pode crescer. Afinal somos a maioria, né? E não é justo com a mulher negra se sentir inferior, se sentir que não pode amar, se sentir que todos os homens ou agressores, né, estão, na verdade, sendo cuidadosos, se importam com você e aceitar um tipo de relacionamento abusivo que você não merece, né? Sentir que você deve esconder quem você é para ter um relacionamento. Não é justo com a mulher achar que ela não pode ser quem ela quer ser, né? Porque afinal de contas, a maioria das pessoas empreendedoras dentro do Brasil são mulheres negras. A gente empreende, a gente cria, a gente, dentro das nossas frustrações, às vezes das nossas dores, nós conseguimos buscar meios de crescer. Sempre, né? E eu acho essas mulheres empreendedoras maravilhosas. Elas criam empresas, criam canais, criam vínculos, conseguem chegar onde quer chegar, buscando, trabalhando muito, com muito esforço mesmo. É sem parar de estudar, é sem parar de ler, é sem parar de se informar, é tendo sempre uma questão importante onde você se adequa e cresce, pegando toda aquela informação que você tem da sociedade e mostrando a sua cultura, real cultura, sua informação, o que você pode fazer. A gente vive como a gente quiser viver. A gente sempre vai empreender, a gente sempre vai lutar, a gente sempre vai crescer. E a gente não pode mais se esconder ou se diminuir para estar na sociedade. E a gente não vai mais fazer isso, né? Então é importante cuidar, sim, da saúde mental. É importante falar, é importante, não tenho como fazer terapia, nem pelo SUS, às vezes não dá. Busca aquele grupo de apoio, aquele grupo de mulheres que você conhece, conversa, fala sobre a sua vida, fala sobre coisas. Hoje vamos sentar, vamos fofocar, falar do dia, vamos colocar para fora o que a gente tem. Busca um apoio na sua rede de amizades. E nesse apoio se identifica e cresce e aprende. É importante. É sempre importante se identificar, se reconhecer, se aceitar e crescer, né? Então, vai ficar por aqui o vídeo, né?
Mas eu volto a falar para as mulheres negras assim, não desistam nunca de serem quem vocês têm que ser, de buscarem seus sonhos, de buscarem informação, de buscarem cuidado, de buscarem um verdadeiro amor, um verdadeiro cuidado, porque nós somos merecedoras de conquistar o que quisermos conquistar. Afinal de contas, a gente nunca vai desistir. Então busca uma ajuda, busca um cuidado, uma rede de apoio e nunca, nunca se sinta inferior a ninguém, porque a sua história diz que você e toda a sua linhagem passou por tanta coisa que você não pode ser inferior a ninguém. Beijo, até o próximo vídeo.